foi lançado em 2020 e a biografia de uma pessoa que está viva, ela continua em movimento, né? Sim. Por exemplo, quando eu lancei o livro da Suzane, em 2020, ela estava no semiaberto, ou seja, Uhum. ela saía esporadicamente da cadeia e passava uma semana fora e voltava. Uhum. Agora ela já está no regime aberto, ou Tá bem. seja, ela cumpre pena em liberdade. Então o livro já traz um pouco da vida da Suzane em liberdade, traz a forma como a comunidade acadêmica acolheu a Suzane, a vida dela amorosa, os namorados que ela teve, a informação de que ela está grávida, né? Isso é uma Uhum. informação Isso pública. realmente começou até a circular essa semana na internet, muitas matérias falando que você até pausou a reedição do livro por conta dessa informação. Realmente é verdade? Ela está grávida mesmo, Ulisses? Juan, ela está grávida, mas ela está muito no iniciozinho da gravidez. E a gente sabe que naquele momento ali, até completar um certo período, ela é um risco Até uns muito 3 meses, grande. né, mais ou menos. Tem um risco muito grande de ter um aborto espontâneo, né? Então, Isso. por isso que até por uma questão de cautela, ela ainda não oficializou essa informação. Ela contou para pessoas muito próximas, pessoas íntimas. E só que a Suzane, assim, depois que eu lancei a biografia dela, as pessoas que convivem com ela, as pessoas que estão ao redor dela, me passam as informações Uhum. para poder divulgar, né? Sim. Então, realmente, quando eles me passaram a informação que ela estava grávida, o livro já estava imprimindo, acho que o primeiro capítulo do livro da Suzane. Uhum. Só que aí eu precisava confirmar que só me ligar e dizer, olha, a Suzane está grávida não é Sim. suficiente, né? Eu tive que ligar para outras pessoas para poder confirmar essa informação. Aí depois que eu confirmei a informação que ela estava grávida, aí eu avisei a editora e aí eles pararam a impressão da Elise, da Suzane, para eu colocar essa informação, e Uhum. aí eles começaram a imprimir o da Elise Matsunaga. Agora, o jornalismo tem aquele viés lá, né? Que nenhuma fonte que passa as informações, sempre elas têm um interesse por trás ali que aquela informação seja divulgada. Então, muitas dessas pessoas ali próximas, elas que passam essa informação, será que realmente é com a autorização dela, assim, para querer que isso Ah, venha não, à tona, sim, venha à mídia? sim, tem muito isso. Tem Aham. bastante isso. Às vezes a Suzane tem. Primeiro que a Suzane é narcisista. Ela tem um narcisismo Uhum. diagnosticado. Então não é à toa que a Suzane sai da cadeia vestida como se fosse uma festa. Porque ela sabe que os cinegrafistas vão estar lá, os Uhum. fotógrafos vão estar lá. Cabelo impecável, aquele make Exatamente. também, né? Então ela traz essa característica para a vida, inclusive nisso. Eu já obtive informações que chegam até mim por essas pessoas que são muito próximas a ela e eu sei que é mandada por ela. Hum. Mas ainda assim, a gente nunca sabe quando a Suzane está falando a verdade e quando ela está mentindo. Mesmo que eu saiba que essa informação vem dela, eu preciso checar por outras fontes para saber se isso é verdade ou não. E assim, Ulisses, a gente sabe muito bem que a Suzane é uma pessoa super manipuladora. Além de ser narcisista, ela é muito manipuladora. Ela conseguiu manipular várias presas lá em Tremembé, conseguiu manipular delegado, juiz. Ela manipulou. A vida de manipuladora da Suzane começa no crime, né? Porque ela não matou Uhum. ninguém. Exatamente. Ela manipulou. É uma das Uhum. características de pessoas criminosas que são dotadas de muita inteligência, que essas pessoas não sujam as mãos de sangue. Como elas se sentem intelectualmente superior, elas arregimentam pessoas que elas acham que é intelectualmente inferior Uhum. para manipular o Uhum. que ela, para fazer o que elas querem fazer. Sim. E o livro até traz uma história de manipulação. Quando você lançou o livro da Suzane, a biografia ela foi automaticamente censurada por uma juíza que no livro vocês podem ver até que você traz relatos dessa juíza em outras Sim, esferas também agindo ali por uma certa influência, uma certa manipulação dela, sim, né? E o sim. livro foi censurado, Passou vocês 30 dias censurado passou porque a 30 Suzane entrou dias, na né? justiça. O livro ainda não tinha sido lançado. A minha sorte foi essa. Porque se a juíza tivesse mandado recolher os livros da livraria, aí isso ia ter um prejuízo muito grande. Uhum. O livro ele estava sendo impresso. Eu dei Sim. uma entrevista no UOL falando do livro. Com base nessa entrevista, a Suzane conseguiu convencer a juíza a proibir o livro, Nossa. alegando que não tinha autorização dela, sendo que é uma biografia não autorizada, Uhum. e que o livro violava processo sigiloso.
Só que aí, como a juíza, ela concedeu a proibição, a decisão proibindo o livro antes do livro ser lançado, eles encararam como uma censura prévia. Tanto que no juiz, o juiz não, o ministro, que foi o Alexandre de Moraes, do STF, que liberou o livro, ele alegou na decisão que a juíza tinha censurado algo que ela não tinha nem lido. Nossa, Ele basicamente isso diz mesmo. assim, olha, primeiro leia o que está escrito neste livro, que vocês não sabem o que está escrito, e depois vocês entram ou não, que aí existe o dano moral, existe ou você tem outras formas de você ser reparado quando o livro Isso mesmo. traz prejuízo para a tua imagem.